Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 25, versículos do 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus a mim, a você, cada um de nós. Em 3 coisas o meu espírito se compraz, as quais têm a aprovação de Deus e dos homens. 3 coisas que comprazem o coração, comprazem a alma, comprazem o espírito, ou seja, trazem prazer para dentro de nós, trazem consolo de Deus, trazem paz, trazem alegria. 3 coisas são remédios para a alma, e essas 3 coisas têm a aprovação de Deus e dos homens. Agrada a Deus e agrada as pessoas. Que coisas são essas? A concórdia entre irmãos, o amor entre vizinhos e um marido e mulher em perfeito acordo. O que é, Márcio, que você falou que cura a alma, que é remédio para a alma? Eu só li que quem falou foi a palavra de Deus e o próprio Deus por meio dela. A concórdia entre os irmãos, irmãos que vivem de acordo, irmãos que têm um só coração. E aqui podem ser irmãos de sangue, mas podem ser irmãos na fé, na amizade, na vida. São aquelas pessoas cujo coração, os corações se entrelaçaram pelas ligas da fraternidade. Porque tem amigo, diz a Sagrada Escritura, que é mais que um irmão. Tem amigo que é. E para a palavra de Deus, sobretudo no Antigo Testamento, irmão não era só o filho da mesma mãe e do mesmo pai. Os primos, aqueles parentes mais próximos, também eram chamados irmãos. Então, a concórdia entre irmãos. Irmãos que têm um só coração, um só sentimento um pelo outro. O amor entre vizinhos. Como é bom você ter um vizinho de bem. E um vizinho do bem. Um vizinho com quem você pode contar. Não é? Depois eu volto aqui nesta palavra. E um marido e mulher em perfeito acordo. Marido e mulher em perfeito acordo são um remédio para a alma. É uma fonte de cura. Quanta gente encontrou, inclusive, a cura física, depois que houve a reconciliação entre marido e mulher e começaram a viver em perfeito acordo. Então não só curou o relacionamento, não só curou o matrimônio, não só curou a família, mas se converteu inclusive em cura, em saúde para um e outro cônjuge, como a gente também sabe que o desajuste prolongado, né? Porque pequenos desajustes acontecem, só a gente ajustar de novo, mas o desajuste prolongado entre marido e mulher é uma fonte de doença, de tristeza, de depressão, de angústia. E aí essas situações angustiantes, tensas, estressantes, continuadas, olha, é uma fonte de enfermidades. É dor de cabeça, é gastrite, é problemas de coluna, é perturbações no sono, e aí vai, a perder de vista. E 3 espécies de gente, diz aqui a palavra de Deus, a minha alma detesta. E a sua vida me causa profunda irritação. Que tipo de gente é essa? Um pobre soberbo?
um rico mentiroso e um velho enfatuado e insensato. 3 coisas, 3 espécies de gente, a minha alma, tem rejeição. Causa ojeriza na alma. Se a alma detesta, é porque a alma não consegue digerir isso aqui, olha. Sabe aquelas coisas e situações que fazem mal? Que a gente com a idade vai aprendendo a se livrar delas? Aqui tem 3. Tem coisas, minha gente, que eu não me permito mais viver. Antes eu era mais novo, eu ficava lá, aguentava, ficava sofrendo aquilo desnecessariamente. Hoje não, sai, é tão simples. A gente se levantar e sair, a gente simplesmente se retira. E tem momentos que não só é favorável que você saia, não só é justificável a sua saída, como se torna um verdadeiro dever. Você deve sair para o seu bem, para o bem da sua alma, para o bem do seu matrimônio. Sabe, é difícil algumas situações às quais a gente é submetido. E olha, vem um monte aqui na minha cabeça. Por isso que a gente tem que se preparar antes, porque depois você fica assim, essa dá para contar, essa não dá, que tem situações difíceis que nem dá para contar, mas situações das quais a gente deveria se retirar, porque elas causam uma repulsa dentro do coração da gente. Você já viu que tem encontros, relacionamentos, encontro com pessoas, que quando você se despede, ou quando você sai, você está pesado, você está angustiado, entristecido, você diz, perdi meu tempo, gastei meu tempo de uma forma indevida, poderia ter aproveitado melhor esse tempo. O que a palavra de Deus diz? Que a gente perde o tempo e causa uma angústia na gente, o convívio com um pobre soberbo, que é aquela pessoa que às vezes não tem nada, mas se acha mais que todo mundo, não tem condições, mas você nem consegue ajudar, porque a pessoa se acha mais que todo mundo. Uma vez eu era novinho, eu tinha ali uns 13 para 14 anos, e eu tinha aprendido, porque eu ficava em casa, garoto em casa, desocupado, só serve para poder aprontar, e eu brigava muito com as minhas irmãs, então meu pai arrumou um jeito de me ocupar. Eu já vou dizer aqui, o que essa palavra é: palavra do Senhor. Graças a Deus. O meu pai arrumou um jeito de me ocupar. A gente morava sobre uma área comercial, ali na CNF, em Taguatinga Norte, e embaixo tinha um rapaz que trabalhava com chaveiro, abrir portas, fazer chaves, e o meu pai queria que eu me ocupasse com alguma coisa para não ficar em casa à toa. Então, quando eu não estava estudando, ele me obrigou a descer e aprender a profissão. Aí eu aprendi rapidinho, desci desgostoso, mas quando eu fui vendo as possibilidades que aquilo trazia, desgosto caiu por terra. Não foi no primeiro dia, foi na primeira hora. Eu falei, quer dizer então que eu vou aprender a abrir uma porta com um grampo de cabelo? Cofre também, carro também. Eu fiquei bom no negócio, E um dia chegou uma senhora lá, que você percebia que ela precisava de ajuda, mas uma grosseria, gente, uma má educação terrível. Eu nem consegui conversar com ela. Ela tinha fechado uma porta e perdido a chave, tinha crianças pequenas, e quando eu cheguei na casa dela, eu vi que ela era muito pobrezinha. Eu tinha 13 para 14 anos. O comércio nem era meu, mas bom, eu estava fazendo serviço, eu me decidi, eu falei, eu não vou cobrar dessa mulher, coitada. Terminei de fazer o serviço, quando eu fui conversar com ela, eu fui extremamente agredido, e apesar disso, eu quis ainda ajudar. Era impossível ajudá-la, porque ela recusava qualquer tipo de apoio, inclusive o apoio material. Então eu executei
o valor total do serviço, porque eu sei que foi pesado para ela, mas não tinha o que fazer. De uma arrogância desmedida, uma soberba. Então, eu estava ali para ajudá-la. Primeiro, ainda que fosse cobrando, quando você trabalha para prestar um serviço para as pessoas. O salário, o dinheiro que vem é consequência disso. Mas além disso, eu estava disposto a fazer aquele serviço gratuitamente. Só que, me permita dizer, é impossível você ajudar uma pessoa soberba, porque ela não te permite. Eu fui muito maltratado, humilhado, escorraçado. E aí você diz, é detestável. Aí você tem que se controlar para você não ir pelo caminho pensando assim, agora eu entendo porque sofre, agora eu entendo porque está nessa condição. Nessa vida ninguém cresce sem a ajuda alheia. A gente não pode ter vergonha de contar com a ajuda dos outros, gente. As famílias existem para se ajudar. Os amigos existem para se ajudar. Os vizinhos existem para se ajudar. Se você não gosta de vizinho, vai morar no meio do mato. Porque a gente mora com uma pessoa do nosso lado para a gente ajudá-la e para ela nos ajudar. Quando eu vivi aquela situação de envenenamento, que eu já contei aqui, o vizinho do lado veio, o vizinho da frente veio, não é? A Rízia, que mora na mesma rua, já veio também, correndo para poder atender. Agora imagine você se eu estivesse isolado no meio do mato, sem ninguém por perto para dar alguma assistência. É complicado, sabe? Nós precisamos todos de ajuda. A pessoa culta precisa de ajuda. A pessoa rica precisa de ajuda. A pessoa pobre precisa de ajuda. E a ajuda nós devemos oferecer aos que estão mais próximos de nós, a começar da nossa família, se estendendo para os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos e aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Vai ter gente que você não conhece, mas que Deus colocou no seu caminho para você ajudar. Então é detestável uma pessoa arrogante que diz, eu não aceito ajuda. Não, a partir de agora, eu é que resolvo tudo, eu é que pago todas as coisas. Eu percebi que uma pessoa que se aproximava de mim não era minha amiga por causa de algo assim. Muito agradável, né? Era um estrangeiro, até de uma outra religião. Mas ele sempre me acolhia e ele queria me falar da religião dele, tudo muito bonito isso. Mas todas as vezes que nós estávamos juntos, principalmente quando se tratava de comer, ou ele pagava a refeição, ou ele pagava pelo menos a metade da refeição. Depois de tantas vezes que ele tinha ou feito o jantar, ou dado o jantar, eu resolvi pagar. Ficou ofendido e disse, não, a mim você não dá nada. Não quero nada que seja seu. Ofendido. E disse para mim assim, ou eu pago tudo, ou pago a minha parte. E aí eu fui entendendo a cultura. Que quando a pessoa aceita comer com você, porque você deu a comida, aquela pessoa se torna como que um irmão para você e você para ela. E há obrigações por trás disso, que ele não queria assumir. Como também não queria ficar em dívida com uma pessoa de uma outra fé. Acabou a amizade. Na verdade não acabou. Na verdade ela nunca aconteceu, ela não se estabeleceu. E daí toda aquela simpatia, aquele teatro todo não me interessa, não estou interessado em teatro, não. Me interessa o coração das pessoas. Se há amor, eu quero estar nesse relacionamento. Agora, se o que tem é interesse, se são segundas intenções, se é algo como o que eu disse para você, então eu estou fora disso. E que tristeza eu fiquei, porque eu estava tão convencido a respeito de várias qualidades desta pessoa, e eu
tive que questionar esse meu entendimento e me deu muita compaixão, porque deve ser muito duro a vida de uma pessoa que não aceita nada de ninguém, não aceita ser ajudado. Isso é um jeito, isso é egoísmo, e isso é desamor, sabe? Porque amar não é só você fazer o bem, amar é deixar-se fazer o bem pelo outro também. Às vezes a gente aceita o que a pessoa nos oferece por amor, às vezes você nem quer, mas por amor você aceita. Às vezes você não quer jantar com aquela pessoa, você está cheio, você está cansado, mas você olha e diz, é importante para ela, ela se preparou para isso, eu vou jantar com ela, não é? Às vezes você gostaria de fazer algo diferente, mas aquela pessoa quer homenagear você, quer ter um momento com você, alguma coisa, quer te ofertar algo. Olha, por amor você aceita. E é engraçado, sabe? Porque eu estava conversando com um grupo que cuida dessas pessoas que ficam na rua, que dormem embaixo de ponte, que não tem casa. E ela, comovida, me contando a experiência que tinha vivido naqueles dias. Eles chegaram para dar sopa para esses moradores de rua, e os moradores não tinham percebido que eles já estavam lá, só tinham percebido que eles tinham chegado. E ela escutou um reclamando e o outro dizendo, né? Um reclamando, ai não, lá vem eles de novo, comida outra vez. Ai, eu já comi, eu estou cansado, eu quero dormir. Aí o outro falou, acorda, eles vão ficar tristes, porque eles vieram para poder dar a comida para a gente, eles vão ficar tristes, come nem que seja um pouquinho. Isso é caridade, você sabia? Porque realmente, um morador de rua que já estava alimentado, que queria descansar, sacrificou o seu descanso para receber um alimento que naquela hora ele não precisava, para poder motivar, acolher, aprovar a iniciativa de alguém que foi fazer uma sopinha, que saiu de casa. Isso é amor, gente. Deixar-se amar é amor. Tem pai que ama, mas não se deixou amar. Sabe? Amava como? Trabalhava, acordava cedo, saía de casa, dava duro, trabalhava em 2, 3 empregos para sustentar a família, deu condições para os filhos estudarem, não deixou faltar alimento, vestiu os filhos, deu remédio. Isso é amor, porque o amor se traduz em serviço. Servir de coração, sinceramente, é amar concretamente, porque o trabalho é a maneira como o nosso amor se transforma em algo concreto. Mas muitos desses filhos cresceram com um vazio dentro do coração, às vezes triste com esse pai que se matava para dar tudo para eles, porque o pai dava tudo, mas não se permitia ser amado, não permitia aproximação, não permitia um carinho, não permitia uma declaração de amor, não aceitava os presentes. Não precisa se preocupar comigo, não, tem que deixar assim, não é? Olha, eu vejo os meus filhos, eles estão em processo de formação, às vezes a economiazinha que fizeram custou para eles, e aí querem dar um presente. Eu não vou desanimar de dar o presente não, depois eu recompenso de uma outra maneira, mas que venha o presente. E se dispuserem em alguma situação a cuidar de mim e da minha esposa, será muito bem-vindo, porque são essas coisas que vão nos unindo, sabe? Agora, é detestável uma pessoa que não tem onde cair morta, mas não aceita a ajuda de ninguém. A palavra de Deus diz. Como também é detestável um rico mentiroso. E normalmente mente para quê? Faz uma força aí, tenta descobrir. Mente para não dar. É rico, tem dinheiro, mas nunca tem. Estou endividado, não tem dinheiro, não, eu não posso ajudar. Mentiroso, sem vergonha, não é? Ou mente para ter mais, para se sobressair uma situação, para ganhar mais dinheiro. A palavra de Deus tem em conta de abominável, detestável.
uma pessoa que esconde seus recursos para não ajudar os outros. Do que adianta ter tanto se não serve para ajudar ninguém? Do que adianta ter... Olha, isso é um inferno de muitas pessoas que morrem, sabia? Na hora que a pessoa está morrendo, a grande angústia dela é que ela vai ter que deixar as coisas que ela passou a vida inteira juntando. Um tempo atrás eu visitei uma família, foi muito engraçado. A gente estava à mesa, eu custei a acreditar que era sério, mas era sério. Custei a acreditar. Nós estávamos nos preparando para o jantar e eles pediram para eu fazer a oração de bênção do alimento. Aí, sabe aquelas pessoas assim, às vezes se destaca uma pessoa mais ingênua na família? Alguém deve ter comentado e ele tomou a palavra espontaneamente. Ele disse: mas eu gostaria de pedir que na oração que você vai fazer, você incluísse uma oração pedindo a Deus a morte da tia. A tia precisa morrer. Eu falei: como é que é? Não, ela já tem 98 anos, não morre, cara, não morre. Apegada aos bens, a família queria ter acesso aos bens e a mulher não morria, entende? Não morria porque estava apegada aos bens, então eles queriam que ela descansasse, porque ela estava aferrada às coisas que ela possuía e não se dava descanso, não se dava o direito de morrer. Parece piada, não é? E aí a gente tem as duas perspectivas de uma pessoa tão apegada ao que tem, que nem se permite morrer, mas às vezes dos outros que até desejam a morte da pessoa, para poder ter a possibilidade de contar com os bens daquela pessoa. Mas olha, que triste, né? Quando uma pessoa faz da sua esperança e da sua vida um apego ao que tem e mente, inclusive, para não abrir a mão e não ajudar ninguém. E por último, para mim, esse aqui ficou por último. Sabe aquela história dos últimos serão os primeiros? O último aqui, eu acredito que é o mais detestável. É um velho enfatuado e insensato. O que é enfatuado? Prepotente, arrogante, insensato. Vamos dizer de outra forma? Um velho arrogante e estúpido. A pessoa viveu tantos anos e não adquiriu sabedoria. Continua fazendo besteira e o pior, não honra os cabelos brancos que tem. Um idoso sábio, ele atrai até a juventude. A gente via Padre Jonas, a gente tinha que cuidar, sabe? Porque ele era um sucesso onde quer que ele fosse. Principalmente as crianças, os adolescentes e os jovens. A ordem era essa. Quem é que mais queria estar perto do Padre Jonas? As crianças, os adolescentes, os jovens, e aí vinham os adultos, os mais velhos. Como é que pode? O que pode haver de atraente num homem que os anos abateu? Os anos abateram aquele homem, não é? Então, fisicamente já não tem vigor, se cansa facilmente e atrai sabedoria, doçura, sabe, humildade, sensatez, lúcido até os últimos dias de vida. Canção nova, caminhando ali, porque a providência divina foi conduzindo a canção nova para caminhar pelas próprias pernas, mas sempre amparada pela sabedoria do nosso querido Padre Jonas. Então quem é que não quer estar do lado de um homem desse? Agora eu vou te dizer, tem alguns velhos que você sai de perto, porque olha, é uma agonia. Você vê aquela pessoa arrogante, estúpida, má, sabe, usou a idade para adquirir astúcia contra os outros. Olha, a palavra de Deus diz que isso causa mal no interior, na alma da pessoa. É detestável. Mas vamos voltar às coisas boas. 3 coisas o meu espírito se compraz. 3 coisas são remédio para a vida da gente. Quando você vive em paz com seus irmãos, precisa viver em paz com a sua família. Alguém precisa fazer as pazes. O primeiro passo precisa ser dado por alguém.
Será que não é você essa pessoa escolhida por Deus para dar esse passo? Será que não foi a providência divina que quis que você estivesse ouvindo esta palavra para mostrar a você que é importante restabelecer a paz entre os seus? E essa paz começa com alguém que faz um gesto de paz. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma visita, às vezes é um bolo que você leva lá para a pessoa, às vezes é um convite para tomar um café, às vezes é um pedido de ajuda. Sabe, para estabelecer a paz, tem gente que aceita ajuda e tem gente que você viu, não aceita nada de ninguém, mas ajuda se você pedir. Se você oferecer ajuda, ela fica reticente, resistente. Mas se você pede ajuda, é capaz dela ajudar. Pede ajuda, homem. Pede ajuda. Isso é humilhante. Exatamente. A humildade é fruto da humilhação. Mas onde tem humildade, tem resultado, tem fruto, tem transformação, tem cura. Será que é muito o preço, é muito alto a se pagar para você restabelecer a paz dentro da sua casa, da sua família, paz no seu coração? Então, o que é que tem a aprovação de Deus, causa gosto a Deus e às pessoas, e traz a cura para dentro da alma da gente? A paz entre os irmãos, o amor entre vizinhos, e um marido e mulher em perfeito acordo. Tem vizinho que a gente reza para não mudar e para não morrer. Essa pessoa, Senhor, que ela não mude, que ela continue morando aqui do meu lado. Pode ser até que você não frequente a casa da pessoa, mas você tem a alegria de encontrar uma pessoa de bem, que vive bem, de bem com a vida. Sabe, é um sorriso aberto para você sempre. Tem pessoas que só de você encontrar iluminam a alma da gente, não é assim? Tem vizinho que é assim. Então você reza para a pessoa não mudar dali e você reza para a pessoa também não morrer, mesmo que seja velhinho, né? E aqui, olha, para mim, essa aqui é a chave de ouro. E um marido e mulher em perfeito acordo. Gente, são oásis para a gente. É um oásis. Um dia desse eu estava viajando com a minha esposa, contei isso aqui no Sorrindo para a Vida, eu vou repetir. Nós estávamos muito cansados, eu e a Rose, voltando de uma viagem, uma missão. Estávamos voltando cansadíssimos, porque a semana tinha sido exigente demais, os meninos tinham vindo, a gente tinha prestado auxílio para eles. Foi uma semana em que eu tive muitos trabalhos, ela teve também os horários trocados, não é? Acho que eu tinha até ido em Aparecida, aqui a pedido do Dom Orlando, naqueles dias emendou com outra atividade. Sei que nós estávamos muito, muito cansados. E ela olhou para mim com um olhinho cheio d'água e disse: amor, eu estou tão cansado. E aí eu pensei, eu também, né? Mas ao mesmo tempo que eu pensei isso, uma outra coisa me veio. Eu lembrei que quando ela não ia comigo, porque os meninos eram muito pequenos, era até um pouco perigoso para mim, porque eu queria chegar rápido em casa. Então eu andava o mais rápido que eu podia, corria no aeroporto, pegava as coisas, saía, tudo que me atrasava, me chateava, porque eu queria chegar em casa, pegar minha esposa acordada, pegar os meus filhos acordados, sabe? Eu voava para eu poder estar com eles. E agora ela vai comigo. Então eu olhei para ela e eu disse assim: amor, eu também estou cansado, sabe? Mas eu não estou com a menor pressa de chegar em casa. Ela me olhou assustada, eu falei: porque a minha casa é você. Onde você está e eu estou em casa. Porque a nossa casa não são as paredes que nós habitamos. Para mim, a minha casa é você. Com você eu me sinto bem em qualquer lugar que eu estiver. Então estou cansado, quero chegar para descansar, mas estou tranquilo porque você está aqui comigo. Agora, se você não tivesse, eu estaria angustiado para chegar. E passados uns dias eu vi uma senhora de língua inglesa fazendo uma explicação entre a diferença de casa entre as culturas, né? Ela pegou uma frase inglesa a respeito de lar
E ela disse assim, os ingleses dizem, meu lar, meu castelo. Os judeus dizem, meu lar, minha mulher. Verdade. Tanto um quanto o outro. Mas há uma diferença de qualidade muito grande. Realmente o nosso lar é o nosso abrigo, o nosso castelo, o lugar, o nosso mundo, né? Mas os judeus aqui, mataram a pau. Meu lar, minha esposa. Só que você só experimenta isso de verdade quando aquilo que esta palavra diz se cumpre na sua vida. Um marido e uma mulher em perfeito acordo, com o coração em sintonia. Mas você e a sua esposa vivem em perfeito acordo? Em perfeito acordo. Vocês têm a mesma opinião sobre tudo? Não. Aqui não dizem a mesma opinião, diz acordo. Perfeito acordo. Porque para você estabelecer o acordo é necessário diferenças. Você não entra em acordo com quem é igual a você. Quando tudo é igual, não precisa acordo. Aqui dentro na Canção Nova, a gente não entra em acordo naquelas coisas que a regra está estabelecida. É igual para todo mundo, não tem acordo, é igual. Está determinado, é regra. Onde é que o acordo entra? Na diferença. É preciso que haja diferença para que haja acordo. Diferença de perspectiva, diferença de visão, diferença de sentimento, diferença de sensibilidade. No quê? Na educação dos filhos, na direção do lar, nos trabalhos, nas perspectivas de futuro. Você é mulher, não tem como seu marido pensar igual a você, minha querida. A pior coisa que você pode fazer é querer alejar o seu marido, cortar, botar na forma para ele ser igual a você. Você não precisa de outra você. A pior coisa que você pode fazer, meu irmão, é se irritar, se angustiar, porque a sua esposa tem uma opinião diferente da sua. Preste atenção em quantas vezes sua mulher teve razão e você não tinha. De quantas situações você se livrou porque ela interveio. E de quantas situações você se machucou porque ela tinha dado um parecer diferente e você não quis ouvir, até chateado, porque achou que ela estava sendo intrusiva. Nós somos ajuda um para o outro. E essa ajuda é um descanso para a alma, um descanso. Quando você tem marido e mulher que conseguem chegar num acordo, apesar das diferenças que tem, isso que parece cansar, nossa, Márcia, o tempo inteiro você tendo que articular ali um acordo, isso deve ser cansativo. É o contrário, produz um descanso inigualável. E de tanto a gente treinar, a gente vai ficando expert em chegar no acordo logo. Quando você não é treinado, você não tem um mapa para chegar no lugar. Por que tem casal que tem tanta dificuldade para poder chegar num acordo? Porque nunca chega, nunca tenta, não se esforça. A hora que precisa, quer conversar, então faz do seu jeito. Isso aqui é minha responsabilidade, eu é que vou fazer. Sério mesmo? E o acordo? E a comunhão? Porque os laços de amor, eles crescem pela união do coração. E você sabia que a palavra acordo quer dizer unir o coração? São esses pequenos acordos que nós fazemos todos os dias, que vão fazendo de nós, marido e mulher, uma só carne. E olha, isso descansa. O homem de Deus, a mulher de Deus, encontra descanso mesmo em meio a essas lutas para chegar no acordo, para enfrentar as provações. E nos eleva a uma outra qualidade de vida. Aí eu pergunto a você, uma pergunta que Santo Agostinho costumava se fazer e fazer aos outros: de que vale viver muito se a vida não for boa? De que vale? Olha, se você quiser viver muito, se você quiser sentir que a sua vida é longa, muito longa, case com uma pessoa ruim, que você vai ver que um dia vira uma eternidade, sabe?
Case com uma pessoa chata, arrogante, que você vai ver que o tempo não passa, você não vê a hora de um dos dois partir para a eternidade, porque não dá. Aí você se pergunta: de que vale viver muito, vivendo igual gato e cachorro, brigando, discutindo o tempo inteiro, indisposto um com o outro? Olha, a vida é gostosa quando a gente vive bem. E Santo Agostinho, ele é mais longe ainda, de que me adianta viver muito, se por causa desses muitos anos eu perder a eternidade e não puder viver para sempre. Por isso, eu nunca murmuro quando Deus colhe uma pessoa na sua juventude, porque talvez os outros anos que viriam pela frente serviriam para que ela perdesse a eternidade. Trocar um punhado de anos, da qual a maioria deles é luta, cansaço, sofrimento, colocar isso no lugar da eternidade, de jeito nenhum. Não. O pouco com Deus não é muito, o pouco com Deus é tudo. A bondade eterniza os anos. Por isso que a palavra de Deus diz a respeito das pessoas que morrem jovens: viveu pouco, mas viveu bem. Viveu pouco, mas a sabedoria da velhice o alcançou ainda em idade tenra. A sabedoria é que faz a vida valer a pena, e não tem sabedoria longe de Deus. Sem estar próximo de Deus, a nossa vida fica ruim, a nossa vida fica desgostosa. Então, quando a gente tem um relacionamento íntimo com Deus, até a nossa perspectiva da morte muda isso, e o sábio entende isso. Por isso a palavra de hoje vem pela boca de um sábio. 3 coisas trazem paz para o meu coração, trazem alegria para o meu coração, dá gosto de viver. O que é? Irmãos que vivem em paz, a concórdia entre irmãos, o amor entre vizinhos, com aqueles que te cercam. Você tem o vizinho de casa, mas você tem o vizinho de trabalho, o vizinho de colega. Vive em paz com essa pessoa, pelo amor de Deus, não é? O amor entre os vizinhos. Você tem que trabalhar mais tempo ao lado da pessoa do que o que você passa dentro de casa. É melhor você ir aprendendo a amar essa pessoa. Quando a gente começa a amar a pessoa, os defeitos dela se tornam suportáveis para nós. Agora, sem amar, até o menor defeito se torna para nós, olha assim, insuportável. E o sábio entende isso. O sábio não deseja mudar a sua situação. Olha, é interessante isso aqui. A pessoa sábia, ela não quer que Deus tire o outro do lado dela, ela não quer sair do matrimônio dela, ela não quer que o vizinho do lado mude, não. O sábio não deseja mudar a sua situação, porque ele sabe que é possível cumprir a vontade de Deus, cumprir a lei do amor em qualquer situação. O homem cheio do Espírito Santo, ele procura tudo, não é fora, ele procura tudo em Deus, que habita dentro do seu coração. Agora o insensato não, o insensato se desespera. Qual é a marca da insensatez? Desespero. Se você tiver sabedoria, você nunca vai se desesperar. Mas o insensato se desespera, se dispersa, buscando em outros a sua segurança. Põe as mãos sobre o seu peito, feche seus olhos um pouquinho. Diga ao Espírito Santo, se você quiser, é claro. A minha maneira de dizer, ela é assim, né? Bem incisiva. Porque eu sou apaixonado pela palavra de Deus. E quando eu digo para os outros, na verdade eu não estou dizendo para os outros, estou dizendo para mim mesmo. Dessa forma forte, intensa, que é como eu quero que ela entre no meu coração. E compartilhe com você. Mas a escolha é toda sua. Você é livre para decidir em que direção você quer ir. Mas se você deseja, se una a nós em oração agora e peça ao Espírito Santo uma visão mais ampla dos acontecimentos e da providência de Deus que está envolvendo você. Pede ao Senhor uma visão mais ampla a respeito dessas dificuldades que você está enfrentando, a respeito das situações que você não conseguiu compreender.
algumas que você não conseguiu digerir. Pede ao Senhor uma visão mais ampla, mas mais do que isso, pede a Deus nesta manhã para abrir os seus olhos, para ver como é que a providência divina está governando a sua vida. Porque Deus está conduzindo você, como conduziu você agora, nesse momento de oração, a ouvir esta palavra, a pensar sobre tantas coisas que foram ditas aqui, estão sendo ditas, porque quando o Espírito Santo age no homem, por isso pedir ao Espírito Santo uma visão mais ampla, porque quando o Espírito Santo age no homem, ele se torna sábio, e aí ele sabe espontaneamente como agir, porque Deus está no seu coração. E brilha dentro da pessoa a verdade que leva ao amor. E essa verdade que leva ao amor não é pesada, porque ela chega trazida por Deus, mais do que por esforço humano. Diga de todo o seu coração: Espírito Santo de Deus, vem me iluminar, vem me iluminar. Vem despertar em mim esta vontade. Quanto mais o ser humano busca suas respostas fora de Deus, mais confuso se torna e mais perdido fica. Aí a gente entende porque muitos de nós ficamos confusos e nos sentimos perdidos. Estamos buscando a resposta no lugar errado. Diga: Senhor, Tu és a minha resposta. Senhor, ilumina a minha alma. Tem uma sabedoria antiga, oriental, que diz assim: você deve tratar os seus pensamentos como você trata a você mesmo, com cuidado, com diálogo. E você deve tratar os seus desejos como você trata os seus filhos, como disciplina e educação. Repito para você: você deve tratar os seus pensamentos como você trata você mesmo. Toma cuidado, converse com você mesmo. Assim você tem que fazer com os pensamentos e com seus sentimentos, seus desejos. Trate-os como você trata os seus filhos. Eduque esse desejo. Ponha disciplina nesse desejo. E tente estabelecer um silêncio dentro do seu coração, um silêncio profundo, de lábios e de coração, para você ouvir a Deus. E você vai ouvir como Deus fala e saberá como cumprir a sua vontade na sua vida. Senhor, nós queremos Te ouvir nesta manhã. Senhor, nós Te pedimos que a Tua palavra venha pôr ordem na nossa casa interior, venha pacificar o nosso coração. Quanto mais perturbado uma pessoa fica com as outras e com as circunstâncias, e acomoda-se sem desejo de mudança, mais longe ela fica da sabedoria. Senhor, eu não quero estar longe da sabedoria. Não, eu não quero viver essa perturbação, essa poeira toda subindo na minha vida, não. Amansa minha alma, Senhor. Serena os meus pensamentos e os meus sentimentos. Cala esse barulho que está dentro de mim, para que eu possa ouvir a Tua voz nesta manhã a me conduzir. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito. Vem sobre nós.